Eu fiquei 15 dias, não cheguei a internar, mas tive que ficar de quarentena em casa, Ujú. né? Fizemos a medicação, aquela preventiva, e passei relativamente bem. Aqui em casa todos ficaram, só a minha mulher que não. Eu, meu filho, minha nora, todos ficamos. Doctor Lozano, a 6 en punto empezamos, ¿no? Sí, por favor, todavía faltan seis Ya. minutos. Listo, Yo le listo, aviso. Sí, listo. sí. No lo veo a Cristian, vamos a llamarlo. Está atrasado? Está atrasado, listo. Está atrasado? É que ele está pensando no casamento, né? Hola Cristian, ¿cómo estamos? Sí, ya, El micrófono activado, listo. Muy profesor. buenas tardes, doctor Ricardo de Sousa Vieira. Quien le habla es la secretaria de la Dirección del Centro de Responsabilidad Social. Estamos acá a sus órdenes para cualquier eventualidad. Y también se encuentra el señor Aldo, que es el encargado de la Oficina de Imagen Institucional para cualquier soporte técnico que usted necesita. Bienvenido a Perú. Moniquita, tiene que ser en portugués. Mas para facilitar, os slides estão em espanhol. Não sei Muchas se gracias, todos, Mónica. né? Se todas as palavras estão certas, né? Vamos acreditar que o Google Translator esteja correto. Hola Aldo, ¿cómo estamos? Gracias. Bueno, vamos a hacer la presentación. Vamos a esperar un poquito más, faltan 4 minutos Ujú. a la hora programada.
Bueno, creo que iniciamos la presentación. Claro que sí, doctor. Voy a hacer una... Ok. Bueno, bueno, falta un minuto. Muy buenas tardes a toda la comunidad odontológica. Continuando con los cursos de capacitación internacional multidisciplinaria, en esta quinta sesión tenemos el gran honor de tener a un profesor de unas características increíbles académicamente y como persona, al profesor Ricardo de Souza. Ahora sí, buenas noches, siendo las 6 acá en Perú. Y en esta oportunidad, el profesor y director de la unidad de posgrado, el doctor Gilmer Torres, se va a hacer cargo de la conducción del curso. Y solamente antes de dar paso, quisiera dar dos indicaciones. Si ustedes ven su pantalla pequeña, por favor, en su ordenador o en su cualquier dispositivo, por favor fijen su pantalla para que se ponga en tamaño real. Y lo otro, les pediría que por favor nos ayuden a mantener su cámara y micrófono desactivado. Muchas gracias. Buenas tardes, o en este caso buenas noches, y damos paso al doctor Gilmer, por favor. Doctor Gilmer, buenas noches. Buenas noches, doctor Felipe Lozano. Gracias por la bienvenida. Vamos a tener el gusto esta noche de escuchar al doctor Ricardo de Souza Vieira. El doctor Ricardo es doctor en ciencias odontológicas, es magíster en odontología con especialidad en odontopediatría, es profesor titular del Departamento de Odontopediatría de la Universidad Federal de Santa Catarina. El tema que va a desarrollar el día de hoy es el uso del óxido nitroso en odontopediatría. Doctor Ricardo, bienvenido a esta aula virtual y agradecidos por compartir sus experiencias en el área de sedación consciente que bien lo desarrollan en Florianópolis. Muchas gracias. Boa noite, professor Dr. Gilmer. É um prazer eu voltar, né, a rever, né, nossos amigos de Peru, em especial Dr. Gilmer e Dr. Christian, e agradecer, né, desde já, e me desculpar também por fazer esta conferência em português. Né? Como eu disse ainda há pouco ao Dr. Gilmer, o meu portunhol não é muito bom, então prefiro falar em português mais devagar, né, mais despacito, para que todos entendam. Os slides estão em espanhol. E então, como eu estava dizendo, é uma honra em participar desta atividade acadêmica, principalmente por estarmos, né, numa universidade que este ano completa 469 anos de uma rica existência. Então,
Esse tipo de experiência, né, coroa a carreira de qualquer professor, né? Ter a possibilidade, né, de frequentar uma universidade desse porte. Então, o tema hoje que nós vamos apresentar, o uso de óxido nitroso, ainda é um tema mais ou menos controverso, apesar de toda a comprovação científica de que é um procedimento seguro, principalmente aqui no Brasil, onde os tratamentos não farmacológicos são os preferidos, né, da classe odontológica brasileira, maiormente dos odontopediatras. Então, vamos logo a fazer a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo, sem fazer nenhum erro, né, colocar os slides para fazer esta apresentação. Vamos ver aqui, tela inteira, como o meu filho mandou fazer, né? Abrir o PowerPoint e compartilhar. Isso. Está aparecendo para vocês? Sí, profesor. Ah, que para mim aqui não está aparecendo. Como é que eu faço? Alguém me ajuda? Só um instantinho, eu vou voltar aqui, apresentar, tela cheia. Está aparecendo? Todavía. Então tá. Então, nossa apresentação de hoje será discorrer sobre o uso do óxido nitroso em odontopediatria. Para quem não me conhece, acredito que a maioria de vocês, né, eu moro numa ilha, a ilha de Santa Catarina, onde nesta ilha nós temos a cidade de Florianópolis, que é a capital do estado. Então, nós temos 102 praias, 90% delas com a balneabilidade durante o período de verão. Então, nós estamos aqui de braços abertos para receber nossos amigos e irmãos peruanos. Profesor, Oi. no se está presentando la pantalla. Não está aparecendo? No. Como é que eu faço, meu Deus do céu? En un inicio, sí estaba compartiendo la primera vez. Sim. Então, aqui só está aparecendo essa... No, Esta tela que eu estou apresentando não está aparecendo. no. A presentar ahora. Tá, daí... Como é que eu faço aqui? Eu coloquei em apresentar a hora e apareceu essa tela de vocês. Quem me ajuda? Profesor, a ver, Guilherme, no sé si Sí, tú le indicas o yo. tú, Ya, usted. ok. Profesor, Ricardo, Oi, buenas noches. boa noite. En la parte, dice a presentar.
Ok? Ah, aqui, eu vou cancelar o compartilhar, Ok. apresentar agora, Ok. tela inteira, La primera, tela la, inteira. en en la imagen, Não, mas no meu não aparece. O meu só parece, aparece apresentar agora, sí. tela inteira, apresentar tela inteira, uma janela, Ujú. uma guia do La Chrome. janela, É, clic en janela. janela. Ujú. Ah, e daí agora clico aqui. En aceptar o compartir. Oi? Ah, ok, perfecto. Tá? Sí, Muito obrigado. Salvou a minha noite. ok, gracias. Obrigado. Então, como eu dizia, a Florianópolis, né, então, espera por vocês. E nós trabalhamos na Universidade Federal de Santa Catarina já há algum tempo, desde 1978. Então, há 42 anos. Nós temos aqui um campus na capital e mais 4 campus espalhados pelo interior de Santa Catarina, onde nós somos uma população de mais ou menos 40 mil pessoas, sendo que 29 mil no ensino superior, 1.200 no ensino básico e 10 mil na pós-graduação. A Universidade Federal ela tem 5 campos, né, como eu falei, né, 4 campos, Florianópolis e mais 3 no interior, 120 cursos de graduação e 149 cursos de pós-graduação. Dos professores, nós temos 2.000. Deixa eu ver aqui, me perdi aqui. Graduação, vestibular. Mas eu só quero dizer que nós somos 98% de professores em dedicação exclusiva, isso é, que trabalham exclusivamente na universidade, sendo que 80% são doutores. No slide abaixo, nós temos parte da equipe de odontopediatria. Nós somos 11 professores, porque nós atuamos junto com a ortodontia. E no slide mais à direita, uma visão de uma das nossas clínicas. Dito isso, nós vamos para o nosso tema da palestra de hoje, falar alguma coisa, então, sobre o uso do óxido nitroso em odontopediatria. E esse óxido nitroso, né, que todos falam, que nós utilizamos, já é uma substância utilizada ou descoberta no século XVI. E junto com o oxigênio, então nós temos aí, desde muito tempo, né, uma sinergia entre essas duas substâncias. E que, ao redor de 1845, esse óxido nitroso teve seu primeiro uso em odontologia, pelas mãos do Dr. Horace Wells, que é considerado o pai da anestesia. Durante muito tempo, esse óxido nitroso ele foi utilizado de forma mundana, vamos dizer assim, né? Era utilizado em shows, em demonstrações
burlescas por causa de uma das características que ele tem quando administrado numa dose superior à indicada, que é o riso, que é a amnésia, que é a desenvoltura. Então, ele era ser conhecido como um gás hilariante ou o gás do riso. No nosso meio, aqui no Brasil, eu não sei como essa situação se encontra no Peru. O óxido nitroso ele foi regulamentado para uso pelos cirurgiões dentistas em 2004. Então, recentemente, né, há 16 anos, né, que isso que em ciência não é nada em termos de tempo, é que o óxido nitroso ele foi regulamentado em nosso país. E para nós utilizarmos de forma a poder anunciar esta especialidade ou esse atributo a mais do dentista, nós somos obrigados a fazer um curso de capacitação de no mínimo 120 horas, né, onde nós vamos ter, né, ou vamos estudar, né, toda a história biológica ou a influência biológica do óxido nitroso no corpo humano. Como objetivos que nós temos da sedação, nós vamos sempre procurar utilizar a sedação em pacientes que apresentam problemas para serem tratados de maneira convencional em nossas clínicas, em nossos consultórios. Né? Existem aqueles profissionais que não aceitam, né, o uso de fármacos para a ajuda, né, no tratamento, no desenvolvimento desse tratamento. Eles preferem aquelas ações não farmacológicas, apontando uma série de desvantagens e prejuízos ao paciente com o uso desses fármacos. Grande parte deles, né, estão equivocados, apesar de que a gente sabe que não existe nenhuma substância química que é totalmente desprovida de efeitos colaterais ou que causem algum dano ao corpo humano. Mas, se nós utilizarmos, né, dentro das técnicas preconizadas, utilizando, né, sempre o melhor da ciência em prol do bem-estar do paciente, que é o primeiro objetivo que nós devemos alcançar com a sedação. Depois, então, nós vamos ter o controle de comportamento desse paciente. Então, para que a gente possa realizar os nossos procedimentos sem muito estresse, né, tanto para nós quanto para os próprios pacientes. Produção de uma resposta psicológica positiva ao tratamento. Muitas vezes, pacientes que são tratados 2, 3, 4 sessões utilizando um fármaco, é observação de que eles passam a se comportar positivamente ao tratamento e muitas vezes não necessitando mais do uso dos medicamentos sedativos. E um último, mas não menos importante objetivo da sedação é que, após o uso do medicamento, o paciente vai regressar a um estado de consciência igual a que ele tinha antes de tomar este medicamento. Sabe-se hoje que
5 a 10% da população aproximadamente tem medo ou apresenta algum grau de ansiedade ou mesmo até fobia ao tratamento dental. E em crianças, essa incidência pode chegar até aos 40%, em média. Então, mais uma vez aqui, né, fica enfatizado a necessidade de se melhorar o relacionamento dentista-paciente, né, principalmente nessa população que apresenta esses problemas de comportamento, para que então a gente tenha, né, o nosso objetivo alcançado, de que é levar o bem-estar do paciente, levar o paciente a um estado de saúde bucal e de saúde geral, tá? Sem, né, nós termos que utilizar meios mais restritivos de condicionamento para que a gente possa realizar o tratamento necessário. Então, como eu já disse ainda há pouco, né, para superar estas dificuldades nos tratamentos com pacientes com problemas de conduta, nós vamos utilizar técnicas farmacológicas e não farmacológicas. Sem dúvida que o uso do medicamento não vai excluir, na grande maioria dos casos, a necessidade de se trabalhar com as técnicas não restritivas, não farmacológicas, como o falar, mostrar e fazer, a modelação, o reforço positivo, distração e outras técnicas de condicionamento. A opção, né, por uso dessas técnicas farmacológicas deve ter como foco principal, como eu já falei anteriormente, o bem-estar da criança, sempre em colaboração e aceitação desses métodos com os pais. E para isso, então, né, é indispensável que nós tenhamos conhecimento, domínio da técnica e o equipamento apropriado para administrar, no nosso caso específico de hoje, que nós estamos falando, a mistura óxido-nitroso-oxigênio de forma adequada, segura e com a indicação correta. A técnica do óxido-nitroso-oxigênio, apesar de ter efeitos ansiolíticos, analgésico e anestésico, lembrando que o óxido nitroso eleva o agora eu estou vendo aqui a palavra em espanhol, me fugiu a palavra em português, mas a percepção da dor ela é menos intensa. Mas mesmo assim, então, não se substitui a anestesia local para que se tenha êxito nos tratamentos. Estou falando muito rápido, alguém pode me... Estão entendendo? Alguém Sim, pode me dar... tá bom. Tá bom? Tá bom. Ok. Então, como indicações da sedação, pacientes com experiências passadas em termos de ansiosas, temerosas e ou negativas, com os tratamentos médicos odontológicos, mas que apresentam alguma colaboração. Pacientes com respiração nasal, porque é condição para um bom efeito da técnica, né? O paciente respirar só ou principalmente pelo nariz. Pacientes com capacidade de resposta a qualquer comando. Por quê? Porque mesmo com a sedação, nós vamos ter pacientes
responsivos. Então, que ele apresente respostas quando nós lhe perguntamos qualquer tipo de pergunta. Pacientes com reflexo de náusea, vômitos, pacientes com problemas sistêmicos controlados, então é importante enfatizar que a sedação por óxido nitroso, ela não apresenta, né, grandes repercussões nos outros sistemas do organismo. Então, nós podemos, sim, utilizar a sedação com óxido nitroso em pacientes controlados que apresentem enfermidades cardiovasculares, respiratórias não obstrutivas, né, porque nós vamos precisar do trato respiratório durante o uso da técnica. Hepáticas, por quê? Porque nós não temos eliminação pelo rim do óxido nitroso, pacientes oncológicos com problemas renais e transtornos neurológicos e diabetes. E como contraindicações, nós vamos ver na literatura que não existem contraindicações absolutas. Então, que o óxido nitroso é bastante seguro, desde que utilizado dentro das técnicas que pressupõem o bom uso das substâncias farmacológicas. As contraindicações são contraindicações relativas e elas estão relacionadas a fatores como obstrução das vias aéreas superiores, né, nos casos de infecção respiratória, aumento de gânglios linfáticos ou adenoides, que indicam, né, processos inflamatórios e infecciosos no trato respiratório. Respiração pela boca, pacientes não colaboradores que são rebeldes quanto ao uso e à manutenção da máscara nasal, por exemplo. Enfermidades pulmonares obstrutivas crônicas, né, como enfisema, bronquite grave e asma, porque nós vamos precisar, né, das vias aéreas superiores livres, né, para que o óxido nitroso ele seja inalado, absorvido e tenha a sua função desejada. As vantagens da sedação com óxido nitroso. É uma técnica fácil, segura, né, desde que o profissional tenha um treinamento e com o equipamento adequado. Ela tem uma indução rápida, né? Nós temos os primeiros sinais a partir dos 5 minutos da técnica, e a reversão ela é completa, segura e rápida, né? Ao final da nossa sessão de sedação, nós vamos reverter todos os sintomas e sinais da sedação, 3 a 5 minutos, utilizando um fluxo de oxigênio a 100%. O gás pode titular-se, nós podemos, né, estabelecer a sedação ou o nível de sedação desejada para cada paciente. Então, é uma técnica que se pode dizer assim, personalizada, e que nós vamos ter um total controle do procedimento. A duração nós é que estabelecemos segundo a necessidade clínica, segundo o tipo de tratamento que nós estamos realizando no momento, que é diferente, por exemplo, se nós fizermos uma sedação com um benzodiazepínico, que nós temos
um tempo de vida ótimo do medicamento de 40 minutos. Então, se nós vamos utilizar esta sedação com o benzodiazepínico, o nosso tratamento tem que se comportar dentro desse tempo de ação da droga. A sedação, ela diminui a ansiedade e permite que o paciente fique tranquilo, relaxado e colaborativo por todo o tempo, né, do tratamento, né, por todo o tempo em que o gás está sendo proporcionado à criança. Nós temos reflexos reduzidos, né, de vômitos, reflexos de... e também temos um efeito sedante e analgésico. Então, tudo isso facilita, né, o nosso tratamento. Mas, por exemplo, apesar de ele ter um efeito sedante e analgésico, ele não dispensa a anestesia local. Não só por causa de dores que podem acontecer durante o tratamento, mas também, né, por causa da influência que o anestésico, por causa dos seus vasos constritores, tem na hemorragia quando esse nosso tratamento envolver procedimentos, né, mais cirúrgicos. E também a gente fica mais à vontade em indicar e utilizar o óxido nitroso quando se determina na literatura que não existe nenhuma informação de reações alérgicas ou adversas ao óxido nitroso. Claro que, quando utilizado dentro das normas específicas, dentro do protocolo que a técnica exige. Desvantagens da sedação. É o risco de provocar náuseas e vômitos quando há uma sobredose, né? Porque nós podemos, né, conforme a situação do momento, proporcionar uma sobredose por uma inalação exagerada do gás, principalmente quando o paciente ele apresenta algum problema de comportamento, onde nós somos obrigados a mudar frequentemente a variação das concentrações por causa do problema de respiração pela boca e pelo nariz. Como nós temos, né, a respiração, para ser efetiva, no caso do uso do óxido nitroso, ela tem que ser predominantemente nasal. Então, criança chorando e que faça ou que tenha uma respiração bucal, a absorção do gás, ela fica prejudicada, né? E, então, podendo, né, criar situações não desejáveis durante o tratamento. Outra desvantagem para a maioria dos profissionais, quero dizer, aqui no Brasil, e deve ser igual aí no Peru, é o alto custo dos equipamentos e dos gases, né, o que encarece um pouco a utilização e a procura, o interesse dos profissionais em procurar se familiarizar com a técnica.
a necessidade de cooperação por parte do paciente, dependendo do comportamento, e é uma técnica, né, como diz aqui a última frase, totalmente dependente do sistema respiratório. Porque é através do sistema respiratório que a droga vai adentrar ao corpo e é por meio desse também que ela vai ser eliminada em 80% a 90% do que foi inalado. Né? Então, se o paciente tem algum problema de ordem respiratória, então nós vamos ter problemas, né, em atingir, né, 100% o nosso objetivo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Está tudo indo bem? Então, antes de nós passarmos para a técnica, nós precisamos ter conhecimento de algumas situações em que nós podemos nos defrontar durante a utilização da técnica. Seria a sedação leve, que nós vamos obter, e é representada por um estado mínimo de depressão da consciência, mas com manutenção de resposta independente. Então, a criança ou o paciente ainda tem controle sobre as suas respostas. E essas são rápidas, elas reagem bem aos estímulos físicos e ao comando verbal. Elas, durante essa sedação leve, nós temos ventilação espontânea adequada e função cardiovascular preservada sem problema nenhum. No nosso caso, né, que é a sedação consciente, ela é considerada uma sedação moderada e produz um estado de consciência deprimida induzido pelo óxido nitroso. Ela mantém a respiração independente e nós temos resposta a estímulos físicos e ordens verbais. Ela mantém a ventilação espontânea e a função cardiovascular adequada e é conservada. Depois, então, nós temos um próximo passo, que seria a sedação profunda, que é um procedimento em que nós vamos conduzir a um estado de depressão da consciência, no qual o paciente não vai se restabelecer facilmente. Ela é acompanhada de perda parcial dos reflexos protetores, incluindo aí a capacidade de responder rapidamente a estímulos físicos e ordens verbais, e manter as vias respiratórias em funcionamento. Então, é uma situação que nós podemos também, né, provocar quando nós subestimamos a dose necessária para termos uma sedação moderada em determinado paciente. E depois o próximo estágio de depressão do sistema nervoso central é a anestesia geral, e é um procedimento que conduz a um estado de inconsciência controlada, acompanhamento de perda dos reflexos protetores, né, a perda total dos reflexos protetores, incluindo a incapacidade de se manter em funcionamento adequado as vias respiratórias independentes. E também não há resposta a comando verbal. Então, é uma situação de risco controlada,
né, com o uso, então, de todas as medicações e fármacos atinentes a esse estágio de depressão do sistema nervoso central. Tudo certo até aqui? Alô? Alô? Ah, ok. O Christian está, está me dizendo aqui pelo WhatsApp que está tudo bem. Então vamos. Oi? Vamos então aos poucos entrando dentro da técnica, começando então a apresentar os materiais e equipamentos que nós vamos utilizar. Nós temos, né, à nossa disposição os dispositivos portáteis, ou nós podemos fazer a instalação, né, desse dispositivo na sala operatória, né, dependendo da necessidade. Isso é mais comum, né, em grandes clínicas, em clínicas que têm mais de algum consultório, né, para fazer uma operacionalização melhor do uso racional tanto do oxigênio quanto do óxido nitroso. Em consultório, na maioria dos consultórios, nós temos, então, o aparelho que vai fazer a mistura do gás, né, que é chamado de fluxômetro. Nós vamos ter também a utilização, aqui neste caso, de um oxímetro digital, né, hoje em dia, né? Então, nós temos esse oxímetro de mesa, ou também podemos utilizar o oxímetro de pulso. Então, o fluxômetro, ou em espanhol, o mesclador de gás, ou medidor do fluxo, então, é o aparelho que vai, né, fazer a mistura dos gases, levar esse gás até ao paciente, e a partir daí, então, o paciente vai fazer a inalação do gás, e nós vamos ter todos a situação que, aos poucos, nós vamos apresentando a vocês. Todos os aparelhos, ou os aparelhos ditos seguros, além, né, dos fatores de segurança comuns a todos, ele deve vir embutido de fatores de segurança outros, como uma válvula de descarga de O2, então vai liberar o oxigênio rapidamente, um medidor de resgate, que é uma fonte independente de oxigênio, então ele vai chegar ao paciente sem ter nenhum resquício do óxido nitroso, e um sistema de interrupção do fluxo desse óxido nitroso. Os gases, né, eles vão vir em tubos, né, eles são, quando comprimidos, eles adquirem uma forma líquida, e à medida, então, que eles vão sendo liberados, eles vão se tornando dentro do cilindro, eles vão se dissociando em gás. Nós temos os cilindros azuis, que é utilizado para o óxido nitroso, e os cilindros verdes para o oxigênio. Isto é norma estabelecida mundialmente, né? Então, todos os
Quando nós vemos cilindros azuis, nós sabemos que é dióxido nitroso e cilindro verde de oxigênio. Da mesma forma, as mangueiras que levam esses gases, né, do aparelho para o paciente, elas também são na mesma cor que cilindros. As azuis, referentes ao óxido nitroso, maiores, né, com o diâmetro maior, e as mangueiras para o oxigênio na cor verde, né, representando o cilindro verde, mas num tamanho menor do que o óxido nitroso, para que não haja a menor sombra de erro, né, na hora de fazer a conexão, né, dos cilindros com as mangueiras, né, para que não se troque nenhum desses gases. Outra característica dos aparelhos é o que nós chamamos de traqueias. Então, são aquelas mangueiras encarregadas de levar a mistura dos gases até o paciente. Elas não podem ser de látex, porque o óxido nitroso tem uma grande afinidade com o material. Então, seria o que a gente teria na ponta, seria uma quantidade muito diferente do que nós temos no medidor, né? Então, a gente nos perderia em termos de dosagem, e que também essa afinidade ela vai fazer com que as mangueiras, se forem de látex, né, liberem substâncias nocivas ao organismo. Ao mesmo tempo, essas traqueias elas devem ser flexíveis e resistentes, né, para que a gente possa utilizá-las com facilidade. Depois, então, que essas mangueiras, né, elas se saturam com gás, a menor, né, nas mangueiras plásticas, nós vamos ter, então, com que a concentração da mistura tem aqui na ponta a mesma quantidade ou a mesma concentração do que nós temos no indicado pelo fluxômetro. Então, que é a nossa referência em termos de dose. Outro acessório importante em que todo o operador deve ficar durante a técnica observando é a bolsa de depósito. E ela vai conter a mescla dos gases, então logo elas saiam do fluxômetro. Então vocês vejam que aqui está o fluxômetro fazendo a junção dos dois gases aqui, e ela vai passar por esta bolsa e depois vai viajar através da traqueia até chegar ao nariz do paciente. Então, os gases eles vão fazer este trajeto devido à pressão negativa que a inspiração promove. Então, a aspiração do paciente ela vai puxar este gás, que daí vai ser inalado, absorvido e depois, então, eliminado. Durante o procedimento, então, o dentista vai ter que estar atento aos movimentos da insuflação desta boca, e este movimento vai nos dizer, ou vai nos determinar o volume ideal para cada paciente, né? O movimento desta bolsa vai ser o reflexo
da excursão pulmonar, então, dos movimentos de inspiração e expiração do paciente. Então, se esta bolsa ela colapsar as suas bordas, quer dizer que o paciente não está inspirando corretamente. Se ela aumenta de volume e não diminui, ele também não está expelindo corretamente. Então, é mais uma forma de segurança para que a gente acompanhe a inalação da mistura do óxido nitroso e oxigênio. As máscaras. As máscaras, elas precisam ter orifícios de entrada, geralmente em número de 2, e orifícios de saída, que vão estar conectados à traqueia, permitindo, então, a sua adaptação o melhor possível ao nariz, para que não haja fuga de gases, né, que vai prejudicar na sedação, e também essa fuga de gás pode poluir o ambiente, trazendo problemas de inspiração do gás pelo dentista. Essas máscaras, elas devem ter uma válvula de segurança que permita o escape do ar do sistema de aspiração, sem permitir, que é essa válvula aqui, sem permitir o retorno dessa mistura para o paciente. Então, tudo isso visando o quê? Visando a segurança, né, do processo, para que a gente não tenha uma oversedação durante este processo. Outro equipamento indispensável que nós temos que usar durante esses procedimentos de sedação são aqueles que vão nos indicar possíveis ou não problemas de hipoxemia. Hipoxemia seria uma baixa concentração de oxigênio no sangue. Então, são os oxímetros, que eles podem ser oxímetros de mesa, como os oxímetros chamados de pulso, mas que, na realidade, eles são utilizados nos dedos, né? Hoje em dia, com a pandemia do Covid-19, é um dos equipamentos indispensáveis, né, das pessoas que estão acometidas pelo vírus, para que elas fiquem, né, monitorando a saturação de oxigênio, né? Porque, como nós sabemos todos, né, a Covid ela é basicamente uma doença respiratória, né? Então, que tem uma influência muito grande sobre a respiração das pessoas, né? A afetação pulmonar que dela decorre. Então, o uso da monitoração eletrônica, utilizando-se o oxímetro, é o meio mais sensível que nós temos para detectar essa baixa concentração, se há uma baixa concentração de O2 no sangue ou não, né? Uma hipoxemia. O oxigênio, ele circula no sangue de duas formas: ou dissolvido no plasma, ou unidos à hemoglobina, né? Formando a oxihemoglobina. E que é, né, a maior parte desta combinação, né, que é a combinação do oxigênio
com a hemoglobina. E o oxímetro ele vai determinar, né, por causa de leituras fotométricas, né, ele vai ler, né, a quantidade de hemoglobina circulante. Então, nós vamos ter, né, a sua saturação medida por esse oxímetro, que é a absorção, que é feito, né, por meio da absorção de luz, acusando uma oximetria maior ou menor. Aqui embaixo nós temos, né, uma tabela em que nos mostra as condições fisiológicas normais e os quadros de hipóxia, que não devem ser, na clínica e na vida, né, considerada menor que 90%, né, ou 91%. Quando a pessoa, né, detecta uma oximetria abaixo de 95%, né, já é um motivo de procurar urgentemente auxílio. Então, é isso que nós vamos estar fazendo, juntamente com a observância dos demais sinais vitais. Então, nós vamos ter, né, uma avaliação desses sinais desde a consulta inicial, vamos documentá-la durante todo o procedimento e observar se há sinais clínicos, como capacidade de resposta, então a responsividade do paciente, cor da pele e dos lábios, né, de mucosas, e o ritmo e frequência respiratória. Então, de posse da observação, né, desses sinais, nós vamos ter mais um fator de segurança ou de monitoramento, né, monitoramento do nosso procedimento. Um formulário de consentimento livre e esclarecido por parte do responsável deve ser assinado com a autorização da realização da técnica de sedação, em que o profissional deve explicar os pormenores dessa técnica, explicando as vantagens, as desvantagens, seus sinais clínicos e eventuais problemas que a técnica pode ocorrer, né? Que nada, né, em biologia é infalível, né? Então nós temos que estar preparados, né, para para a ocorrência de qualquer intercorrência. Devemos recomendar jejum durante 2 horas, sendo que a última refeição seja uma refeição leve. Isso pode ou vai evitar a ocorrência de possíveis náuseas ou vômitos. Deve-se evitar alimentos gordurosos, então vamos evitar o leite e seus derivados, né, os demais produtos lácteos, carnes gordurosas, né, e também porque nós vamos ter uma dificuldade de digestão. Então, a técnica deve, como eu já falei antes, deve ser utilizada por pessoal treinado, né, gabaritado para realizar. Então, o início dela, nós vamos abrir lentamente os cilindros de oxigênio e óxido nitroso para que eles façam, né, a sua difusão pelo aparelho fluxômetro. Vamos selecionar com antecedência a máscara nasal,
E o paciente em decúbito supino, nós vamos fazer a sua adaptação, verificando se não há nenhuma solução de continuidade entre a máscara e o nariz ou a região perinasal, evitando assim fugas de gás, né? Como nós já fizemos antes, vai influenciar negativamente, né? Se houver fuga, vai influenciar negativamente nos efeitos do óxido nitroso e também pode acarretar, dependendo, né, do grau dessa fuga, problemas de poluição ambiental para o próprio dentista. Então, nós vamos fazer uma pré-oxigenação, ajustando individualmente o fluxo de concentração do oxigênio a 100% durante 5 minutos. Então, para afastar qualquer tipo, né, de gás ou outra intercorrência que possa acontecer. Passado esses 5 minutos de administração exclusiva de oxigênio, nós vamos abrir o botão do óxido nitroso de forma lenta e gradual. Vamos administrar 10% a cada minuto, até que a gente veja os sinais e sintomas do nível de sedação. O nível ideal, ou a concentração máxima ideal, ela varia entre 30% a 50% do que da quantidade de óxido nitroso. Sempre, né, enfatizando ao paciente que ele faça essa respiração predominantemente nasal, né, para que então a absorção do óxido nitroso ela seja a mais eficiente possível, para que a gente tenha mais rapidamente os seus efeitos, que a gente possa atuar mais rapidamente e efetivamente no tratamento que nós vamos realizar, para depois, então, fazermos o desmame do óxido nitroso. Como nós já falamos anteriormente, durante a sedação, o limiar, agora me veio a palavra, né, que no início já tinha me faltado. O limiar de dor é mais alto, mas mesmo assim nós não prescindimos do uso da anestesia local. Ao final do tratamento, nós vamos retirar lentamente o óxido nitroso da mistura. Vamos manter o oxigênio 100% durante 5 minutos, até que o paciente volte a seu nível de consciência anterior à sedação. Nós vamos, então, a partir daí, retirar a máscara do rosto do paciente, fechar os registros, os cilindros, e podemos, né, dispensar o paciente. Tudo bem até agora? Então, o fluxo de oxigênio se ajusta segundo as necessidades individuais com a bolsa de depósito, então, ou da mistura. Nós vamos ver através dos movimentos de inspiração e expiração, né, como se comporta o balão.
Daí nós vamos ver se a respiração está ocorrendo de maneira correta. Então, se as paredes elas colapsam, né, elas se juntam, indica pouco volume de gás, né? Então, está havendo uma inspiração deficiente. Se há uma grande distensão, há desperdício desta mistura. Então, nós devemos ajustar o nosso controle ou a quantidade do gás que vai ser utilizado para que, então, nós adequemos corretamente, né, os movimentos de inspiração e expiração. Então, isso que vai depender do paciente. Então, por isso que nós devemos ter pacientes livres de qualquer problema respiratório, ou que esse problema vá trazer alguma dificuldade na inspiração e na expiração. Agora, os sinais e sintomas da analgesia ideal. O paciente fica receptivo, né, mesmo aqueles, né, com problemas de comportamento, né, voltando a enfatizar que, vamos dizer assim, a grande dica que a gente pode dar é a adaptação o mais perfeito possível na região nasal. Então, para que a gente aproveite o máximo, né, toda a mistura, para que a gente tenha, então, toda a ação desejada do óxido nitroso. Nós vamos ter, consequentemente, a diminuição dos movimentos espontâneos, né? Nós vamos ter visualizar a criança, né, mais relaxada. Então, o relaxamento dos pés e mãos é característica, vamos dizer assim, patognomônica da sedação, os pés em leque. Né? De repente, a criança pode estar até com as pernas trançadas, mas na hora da sedação, essas pernas, porque elas ficam tão relaxadas que ela desfaz o trançamento das pernas e a característica, né, dos pés em leque, em V. Então, isso demonstra, né, realmente que a criança, que o paciente está bem relaxado. Das mãos também, né, a gente nota bastante esse relaxamento. Pode haver sensação de formigamento de lábio, língua, palato, bochechas. Isso acontece principalmente, e é um fator que a gente ficar observando, de uma quantidade excessiva de gás, né, que pode causar essa sensação de formigamento. Então, dependendo, um certo formigamento, ele é normal, mas um excesso já indica que nós podemos estar frente a uma oversedação. Nós vamos ter espasmos palpebrais, a voz é anasalada, tipo, né, a voz do Pat Donald, ou a voz proporcionada pela inalação do gás hélio, né, aquela voz mais metálica, nasalada. Então, já falando sensação de relaxamento, né, então observando sempre mãos e pés. A situação de flutuação, né, isso a gente pode perguntar para o paciente e ele vai responder afirmadamente. E, por consequência, né, todo esse estado de relaxamento
vai reduzir, né, todos os sintomas de ansiedade, de medo, e o paciente também vai ter, né, uma perda do sentido do tempo. Né? O óxido nitroso ele causa uma certa confusão, mental em que isso é uma característica da técnica, né? Ou da ação do gás. Como reações adversas, que são raras, né, nós podemos enumerar como uma oversedação, não sei se assim está certo, né? Foi o Google que fez essa tradução, que seria, então, uma quantidade maior de óxido nitroso, mais do que a necessária, né? Nós podemos ter euforia e inquietude, o que se tinha, né, no passado, né, quando se usava o óxido nitroso com fins de divertimento, riso incontrolável, podemos ter também mal-estar, vômitos e náuseas e sensação de frio. Uma oversedação um pouquinho maior pode ocasionar dores de cabeça, desorientação, isso devido a uma hipóxia por difusão que ocorre no sistema nervoso. Como é que nós vamos proceder? Quando a gente, né, está frente a uma situação dessa, nós vamos imediatamente apagar o fluxo de N2O, desculpe, e administrar oxigênio a 100%. Né? Essa é a primeira conduta que se deve fazer. E esperar, então, daí a volta da normalidade. E estar capacitado e qualificado com o equipamento adequado, caso haja, né, um ataque maior aos sinais vitais, né? Então, o profissional deve ter conhecimento, né, dos procedimentos que vão proporcionar um suporte de vida, né, para aquela situação. Então, como nós acabamos de dizer, as técnicas de sedação, elas não são isentas totalmente de riscos, né? Apesar de serem muito seguras. Mas porque isso, né, que não existe uma forma única e totalmente segura de eliminar esses riscos. Então, nós devemos, né, estar sempre calcados em estratégias que devam adaptar a nossa conduta para minimizar esses erros. Primeiro, criar e cultivar uma relação de confiança entre os seus pacientes e os pais, né, desses pacientes. Sempre se dirigindo e passando uma forma de agir e de passar o conhecimento de forma transparente e coerente, né? De uma maneira que o paciente ele entenda, né? Evitar vocabulários muito científicos, né? E falar de uma forma que o paciente entenda, desde aquele menos aquinhoado culturalmente até o mais doutor, né, vamos assim dizer. Fazer uma anamnese, exame clínicos o mais detalhados e completos possíveis, e essas informações devem ser
mantidas adequadamente arquivados, com acesso controlado, e guardando cópia de todos os documentos que a gente entrega aos pacientes, principalmente as receitas de medicamento, as recomendações pós-operatórias, né? Porque esses documentos eles podem se tornar, né, objeto de nossa defesa, como também de comprovação de alguma conduta equivocada. Então, comunicação clara com o paciente e os pais, explicando em detalhe cada procedimento, cada exame e cada fármaco que for prescrito. Ter um protocolo de ação continuada, desde o exame inicial até a alta do paciente. Então, fazer um protocolo sistematizado, né, para que então nada se desvie da normalidade. Assegurar-se que a gente tenha tomado todo o cuidado material e pessoal antes de realizar qualquer procedimento. Então, acho que era isso. Agradeço a atenção e estou à disposição para qualquer pergunta. Muchas gracias, profesor Ricardo. Si alguien tiene alguna pregunta para el profesor, podríamos iniciar las preguntas. Entenderam tudo? Uma coisa que eu por exemplo, que eu esqueci de falar. O óxido nitroso, ele é um gás que tem um cheiro altamente adocicado. Então, ele é facilmente detectado quando existe algum escape. Então, mais uma característica, né, voltada para a segurança, né? Porque qualquer escapamento, qualquer problema, ou nos equipamentos, ele é facilmente detectado. A pergunta, eu vi aqui a pergunta, ao contrário dos medicamentos os benzodiazepínicos, né, que são os mais comumente utilizados na sedação, e não podem ser utilizados com uma frequência, vamos dizer assim, diária ou semanal. Com o óxido nitroso não há problema, porque o óxido nitroso ele é totalmente removido do organismo a partir do momento em que o fluxo ele é realizado. Então, não existe óxido nitroso residual no organismo após o fechamento das válvulas que levam a esse óxido nitroso para o aparelho. Por isso é importante, né, nós fazermos aquele desmame, então, os 10 minutos, 5 a 10 minutos de oxigênio puro, após
o desligamento da válvula do óxido nitroso. Então, não há efeito cumulativo com o óxido nitroso, né? Ele desaparece a partir do momento que cessa o seu oferecimento. También preguntan, profesor Ricardo, ¿a partir de qué edad se recomienda el uso? Olha, na literatura não existe nenhuma determinação de idade propriamente dita, mas a gente sabe que, como é uma técnica baseada basicamente pela inalação, né, o paciente ele tem que ter o reflexo de inspiração e expiração quando a gente faz o comando para que ele realize as duas operações, né? Então, crianças que não conseguem ou que não têm, né, pela baixa idade, essa compreensão e consiga fazer a inspiração e expiração coordenada, então daí vai ficar prejudicado o uso do oxímetro. Houve uma pergunta aqui que eu não consegui ler toda. Você ouviu? Sí, también hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo máximo por sesión? Não existe também nenhum tempo máximo estabelecido, né? Claro que dentro de uma situação razoável, né? Desde que esse tempo seja razoável. Mas não há problema se uma consulta, como anestesia geral, né? Se estende por mais de 40 minutos, 1 hora e 20, não há problema. Por quê? Por que não há problema? Porque o óxido nitroso, como ele é expelido, né, a grande maioria, mais de 90%, pela própria respiração, então ele não se sedimenta no organismo, né? Então não tem efeito colateral de depósito. Então, o tempo não é fator primordial. Otra pregunta que hacen los participantes es si la altura donde viven los pacientes, donde se podría desarrollar, influye en la administración del óxido nitroso. A altura? Sí, en Perú hay lugares donde estamos a nivel del mar, ¿sí? Não, acredito que não haja problema. Por quê? Porque nós vamos fazer a titulação do óxido nitroso a partir da reação do paciente. Claro que nós temos uma concentração máxima ideal que seja de 30% a 50% de óxido nitroso na mistura, né? Então, variações daí vão depender, né? Então, da reação do próprio paciente. E, às vezes, no mesmo paciente, mesmo a gente tendo anotado, olha, hoje nós conseguimos fazer uma restauração com 30%. Mas de repente eu vou fazer uma exodontia, precisei colocar mais. Porque o paciente logo ele reclama. Uhum. E a sedação não está adequada, logo já tem uma reação do paciente que a gente pode, então, fazer essa complementar, né, a titulação, sempre cuidando, né, de não provocar uma sedação. Otra pregunta que hacen es sobre la posibilidad de retiro de la máscara repetidamente, ¿no? Entonces, ¿podría generar una hipoxia? Pode. Mas nesses casos, se ele retira a máscara,
a hipóxia ela é muito curta, ela é temporária, porque logo o paciente vai fazer a sua respiração normal, né? Tanto que no ar, né, na atmosfera, né, nós temos uma porcentagem aproximadamente de 21% de oxigênio. Então, então não vai haver, né, uma diferença muito grande. Claro que pode haver momentaneamente uma hipóxia, mas que ela não vai ser, ou não vai ter gravidade a ponto de causar algum problema maior, algum dano cerebral ou em outro órgão do organismo. Si esos cambios bruscos, repentinos, podrían generar. Sim. Por eso una indicación. Se acontece isso, é porque a concentração que o profissional está usando não é a ideal, porque o paciente conseguiu levantar a mão, o braço, levar na máscara e remover, né? Porque a sedação ideal, ou quando a gente vê que ela realmente está sedada, é quietude de mãos, pés, pernas, né? Sem movimentação. Una pregunta que hacen los participantes es si hay alguna contraindicación absoluta para el uso del óxido nitroso. Absoluta nenhum. Existe, claro, quando algum problema de ordem geral, principalmente de ordem respiratória, não esteja controlado. Como em qualquer outro tipo de sedação, ou mesmo até de medicação, né? As reações antagonistas, né, dos vários fármacos, elas devem ser de conhecimento do profissional que administra, né? Então, e nisso a gente tem que estar, né? Nós vamos fazer a administração de um fármaco, né, que é o óxido nitroso, nós devemos ter conhecimento adequado para saber, né, o que pode ser feito ou não, né? Quais as enfermidades, principalmente as enfermidades obstrutivas orofaciais, que prejudiquem a respiração. Essas, então, de certeza, né, quem já for fazer o óxido nitroso aqui já peca, né, já erra de princípio, né? Una pregunta que hacen es si tiene experiencia con la premedicación usando midazolam combinado con óxido nitroso. Sim. Nós começamos já faz uns 20 anos a usar a sedação com o midazolam, porque o óxido nitroso era uma técnica para nós assim desconhecida, no sentido de que nós não tínhamos acesso aos equipamentos, né? Equipamentos muito caros, não tínhamos acesso ao próprio óxido nitroso. Então nós começamos a fazer a sedação com os benzodiazepínicos, o midazolam. E nós tivemos, até hoje nós fazemos, né, inclusive na faculdade nós temos um projeto de extensão, toda sexta-feira à tarde, né, que é um bom dia, né, para se descansar, que a gente faz uma clínica, a gente chama os alunos chamam, né, a clínica do Dormonide. Então, que a gente faz a sedação com o midazolam. E também não tivemos, olha, nenhum assim, insucesso, às vezes sim, por erros de indicação, né? Por exemplo, adolescentes que já vêm já muito estressados,
revoltados, não adianta fazer, e dar chabu no meio do tratamento. Então, também não é qualquer... Porque com os benzodiazepínicos nós temos o efeito rebote, que ele é muito presente, né, com os benzodiazepínicos, né? É uma reação contrária àquilo que o medicamento se propõe a fazer. Né? Então, tudo isso a gente tem que observar antes de fazer. Então, mas utilizamos tanto o benzodiazepínico isoladamente, como associando ao óxido nitroso, mas nós particularmente não vemos a necessidade de fazer a junção dos dois. Alguém perguntou aqui da Covid. Eu vou dizer que nós não temos experiência com a Covid. Por quê? Porque nós não estamos na clínica. Né? Nós só estamos atendendo pacientes de emergência. Né? Então, muito pouco oportunidade, ou muito pouca oportunidade de usar o óxido nitroso. E em tratamento de emergência, atendimento de emergência, nem sempre nós temos, né, condições de fazer o preparo do paciente, de fazer o preparo da técnica e executar a técnica. Né? Então, emergência é emergência. Muchas gracias, doctor, por esta intervención, por compartir sus conocimientos con los colegas de Perú. Queremos agradecerle a nombre de la decana, la doctora Ana María Díaz Soriano, su brillante exposición, su facilidad para compartir los conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Esperamos visitarlo después de esta pandemia y también esperamos que nos visite nuevamente acá en Perú. Claro que vamos. Olha, eu que agradeço esse convite, quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao Christian. É um prazer imenso, né, eu poder assim compartilhar, conhecer pessoas novas como o Dr. Felipe. Né? Agora já temos uma certa amizade aí, né? E sempre à disposição quando vocês precisarem, e quando precisarem mandar os pós-graduandos, os residentes para cá, para fazer estágio, estamos de portas abertas para que não sintam nem vergonha, nem... Só liga ou manda um WhatsApp e diz, estão indo. E aqui a gente dá um jeito. Muito obrigado. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Até lá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Y en todo caso, nuestras mejores vibras para el profesor Ricardo de Sousa. Gracias, profesor Gilmer Torres. Y Gracias. bueno, muchas gracias a todos. Cuídense y la próxima semana tenemos otra sesión de la otra especialidad en rehabilitación oral. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Boa noite, profesor Boa Ricardo. noite. Obrigado. Muchas gracias. Acertei. Tchau. Hasta luego.